No outono de 51 a.C., nos salões do Palácio de Alexandria, uma jovem de apenas 18 anos observava o corpo de seu pai ser preparado para a mumificação. O nome dela era Cleópatra, e ela não chorou. Naquele momento, ela entendeu uma verdade cruel que definiria sua vida no trono do Egito. Laços de sangue não protegiam ninguém. Seus próprios irmãos não eram família. Cleópatra nasceu na dinastia Ptolomaica, uma linhagem de governantes marcada por traições, envenenamentos e assassinatos familiares. Descendentes de um dos generais macedônios de Alexandre, o Grande, os Ptolomeus governavam o Egito há quase 300 anos. Para manter o poder e a linhagem pura, eles se casavam entre irmãos e irmãs. Com o tempo, essa prática transformou o palácio em um campo de guerra silencioso, onde dividir o trono era o mesmo que assinar a própria sentença de morte. A história da família dela era um manual de como eliminar rivais. Cleópatra aprendeu a lição desde cedo. Após a morte de seu pai, Cleópatra foi forçada, por lei, a governar ao lado de seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, um menino de apenas 10 anos. No início, ela manteve as aparências, agindo como uma corregente obediente. Mas isso não durou muito. Rapidamente, ela começou a concentrar todo o poder para si. Seu nome passou a aparecer sozinho em decretos oficiais. O rosto dela foi o único estampado em novas moedas. Já o nome do jovem faraó, seu irmão, começou a desaparecer dos registros públicos. Era uma declaração silenciosa, mas poderosa. Quem mandava era ela. Os conselheiros do jovem rei, homens ambiciosos que manipulavam o menino, não gostaram nada disso. Eles viram o poder escapando de suas mãos. Aproveitando uma viagem de Cleópatra para fora da capital, eles organizaram um golpe de estado. Quando ela tentou voltar, foi declarada inimiga pública e expulsa do Egito sob ameaça de morte. Para a maioria das pessoas, isso seria o fim da linha, mas para Cleópatra, era apenas o começo de uma nova estratégia. Exilada na Síria, ela não se entregou ao desespero. Pelo contrário, vendeu joias pessoais, usou sua influência para conseguir empréstimos e buscou aliados em outras nações. Com o dinheiro, ela montou um exército de mercenários leais apenas a quem pagasse mais. Determinada a recuperar o que era seu por direito, ela marchou de volta em direção à fronteira do Egito, pronta para iniciar uma guerra civil contra seu próprio irmão. Foi então que um evento inesperado mudou completamente o jogo. A Guerra Civil Romana, que devastava a República, chegou às margens do Nilo. O lendário general Júlio César desembarcou em Alexandria, perseguindo seu principal inimigo, Pompeu. Ao saber da chegada do homem mais poderoso de Roma, Cleópatra não viu um invasor, mas sim uma oportunidade de ouro. Ela precisava chegar até ele, antes que seu irmão e os conselheiros dele o fizessem. O problema era que a cidade estava sob o controle de seus inimigos. Entrar no palácio era impossível, mas Cleópatra era mestre em fazer o impossível. A história conta que ela foi enrolada em um tapete e contrabandeada para dentro do palácio, passando direto pelos guardas do irmão. Naquela noite, ela se apresentou a Júlio César, mas não como uma fugitiva desesperada, pedindo ajuda. Ela se apresentou como a verdadeira rainha do Egito, exigindo justiça e a devolução de seu trono. Aquela noite foi decisiva. Cleópatra não era apenas bonita. Ela era inteligente, culta, falava várias línguas e possuía um carisma irresistível. Ela não seduziu César apenas com sua beleza, mas com sua mente estratégica e sua ambição. Ela explicou a situação política, mostrou como os conselheiros do irmão eram hostis a Roma e se posicionou como a aliada perfeita. Na manhã seguinte, César já havia tomado seu partido. A guerra pelo controle de Alexandria começou. O conflito durou meses. As forças de Ptolomeu XIII lutaram bravamente, mas não eram páreo para as legiões experientes de César. A batalha final aconteceu perto do rio Nilo. O exército egípcio foi esmagado. Em meio ao caos da derrota, o jovem faraó, com apenas 13 ou 14 anos, tentou fugir atravessando o rio em um barco, mas a embarcação virou e ele morreu afogado, arrastado pelo peso de sua armadura de ouro. Cleópatra havia eliminado seu primeiro irmão, não com as próprias mãos, mas usando a maior potência militar do mundo como sua arma pessoal. O trono era dela, mas as tradições egípcias exigiam que uma rainha tivesse um rei ao seu lado. Para manter a formalidade, Cleópatra casou-se com seu outro irmão mais novo, Talamu XIV, que era ainda mais jovem, uma criança de talvez 12 anos. Ele era rei apenas no nome. Na prática, era um fantoche,
uma figura decorativa para legitimar o governo dela. Por anos, Cleópatra governou o Egito sozinha, com poder absoluto. Nesse período, ela se tornou amante de Júlio César e foi viver em Roma com ele. Lá, ela deu à luz um filho, Cesarião, que ela esperava que um dia pudesse unir os impérios do Egito e de Roma. Mas em 44 a.C., um evento abalou seu mundo. Júlio César foi assassinado no Senado romano. Com a morte dele, a proteção de Roma desapareceu da noite para o dia. Cleópatra teve que fugir de volta para o Egito, e a situação lá havia mudado. De volta a Alexandria, ela enfrentava um novo risco. Seu irmão-marido, Ptolomeu XIV, estava crescendo. Ele já era um adolescente e logo se tornaria um homem. Com o apoio de facções descontentes no palácio, ele poderia se tornar um rival de verdade, exatamente como o irmão mais velho. Cleópatra não podia correr esse risco. Poucos meses depois de seu retorno, o jovem rei morreu repentinamente. A causa oficial da morte foi registrada como uma doença súbita, mas poucos acreditaram. Historiadores antigos, como o romano Dion Cássio, são quase unânimes em afirmar que ele foi envenenado por ordem de Cleópatra. Com o segundo irmão fora do caminho, ela agiu rápido para consolidar seu poder. Coroou seu próprio filho, Cesarião, que ainda era uma criança, como seu corregente. Ele se tornou Ptolomeu XV. Era o rei perfeito para ela, um filho que ela controlava completamente, sem vontade própria e sem nenhuma chance de se rebelar. O poder de Cleópatra estava, mais uma vez, seguro, mas ainda restava uma última ameaça familiar. Essa ameaça era sua irmã mais nova, Arsínoe. Durante a guerra em Alexandria, Arsínoe havia se aliado aos inimigos de Cleópatra e se proclamado rainha. Após a vitória de César, ela foi capturada e levada para Roma como prisioneira. Em vez de ser executada, ela foi exilada e passou a viver sob proteção religiosa no templo de Ártemis, na cidade de Éfeso, na atual Turquia. Enquanto Arsínoe estivesse viva, ela continuaria sendo um peão em potencial. Qualquer inimigo de Cleópatra poderia usá-la para reivindicar o trono do Egito. Para resolver esse problema, Cleópatra precisava de alguém poderoso e implacável o suficiente para ignorar as leis sagradas que protegiam uma pessoa refugiada em um templo. Esse homem foi Marco Antônio, um dos generais que assumiram o poder em Roma após a morte de César. Cleópatra o conheceu em um encontro espetacular. Ela chegou em um navio magnífico, com velas púrpuras e remos de prata, vestida como a deusa Vênus. Mais uma vez, ela usou não só seu charme, mas sua inteligência e a promessa de riqueza do Egito para conquistar um líder romano. Marco Antônio se apaixonou perdidamente e se tornou seu principal aliado e amante. Cleópatra pediu a ele um favor terrível. Em 41 a.C., a pedido dela, Antônio ordenou que soldados romanos fossem até Éfeso. Eles invadiram o templo sagrado, arrastaram Arsínoe para fora, diretamente dos degraus do altar, e a executaram ali mesmo. Foi um ato de sacrilégio chocante para o mundo antigo, mas para Cleópatra era o movimento final. Com a morte de Arsínoe, ela havia eliminado a última rival direta ao trono. A família estava finalmente fora do caminho. Em um período de apenas 15 anos, Cleópatra se livrou de todos os irmãos que ameaçavam seu poder. Ptolomeu XIII morreu afogado em batalha, uma guerra que ela mesma provocou. Ptolomeu XIV morreu misteriosamente, muito provavelmente envenenado. E Arsínoe foi executada por ordem de seu amante romano. 3 irmãos, 3 mortes, todas cuidadosamente calculadas para garantir sua sobrevivência política. Com todos os rivais familiares eliminados, Cleópatra governou como a rainha absoluta do Egito por mais uma década. Ela foi uma estrategista brilhante, uma diplomata habilidosa e, acima do tudo, uma sobrevivente implacável. Alguns a veem como uma assassina fria e calculista, uma viúva negra da antiguidade. Outros a enxergam como uma líder forte, que fez o que era necessário para sobreviver e proteger seu reino, em um sistema brutal, onde era matar ou morrer. A verdade, provavelmente, está em algum lugar no meio. Naquele mundo, no trono ptolomaico, não havia espaço para a compaixão familiar, mas o poder que ela tanto lutou para manter dependia de Roma. Quando seu último aliado, Marco Antônio, foi derrotado na guerra civil final contra Otaviano, o futuro imperador Augusto, Cleópatra soube que seu tempo havia acabado. Em 30 a.C., com as tropas romanas cercando Alexandria, ela entendeu que não teria o mesmo destino de seus irmãos. Ela não seria capturada, humilhada e executada. Ela escolheria seu próprio fim. Cercada em seu mausoléu,
Cleópatra cometeu suicídio, supostamente com a picada de uma serpente. Com sua morte, a dinastia Ptolemaica, que durou 300 anos, chegou ao fim. O Egito se tornou definitivamente uma província de Roma. Cleópatra não matou por prazer. Ela matou porque no jogo mortal pelo poder, a única alternativa era ser morta. Durante a noze, ela venceu todos os inimigos, superou todas as traições e se manteve no topo. Até que, como todos os mortais, ela foi finalmente alcançada pela história. Se você gostou de conhecer esse lado sombrio e fascinante de uma das mulheres mais poderosas da história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixe aqui nos comentários qual outro personagem histórico você gostaria de ver desvendado por nós. Muito obrigado por assistir e até a próxima.